Começando o nosso primeiro Trinteio, o nosso podcast. E para quem não conhece, eu sou o André. E eu sou a Karina. E a gente tem um canal no YouTube também, então muita gente deve ter vindo de lá, eu acho, né, amor? Espero que sim. Ninguém veio de lá, né? É verdade, ninguém tá assistindo, nós ouvindo, né? Provavelmente também. Não, estão ouvindo sim, quem tá aqui tá ouvindo com certeza. E a gente tem um canal no YouTube, que é o Karina e André. Isso. E a gente também tem um perfil no Instagram, que é também a Karina e André André. também. E a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast. Se tiver descrição, a gente não manja nada de podcast. Fale por si próprio, porque eu não manjo nada também. Nada também, né? Então tá bom, menos vai. que eu. Menos né? ainda. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai explicar o que a gente vai falar aqui no nosso podcast. E também eu vou dar uma introdução aqui falando por que eu trintei. Se não tiver muito óbvio já, né? Acho que tá meio óbvio, né? Acho que tá muito óbvio já, então, mas eu vou explicar mesmo assim. Explica. Trintei. Explica que, né? Trintei porque a gente fez 30 anos. Você já fez 31, né? Já fiz 31, mas você fez 30 já. Eu fiz 30. E vai fazer tá daqui a certo. pouco 31. Não vou. Vai sim. É claro que vai. Não daqui a pouco, vai. Daqui a Falta pouquinho. tempo ainda. Fizemos 30 anos e adquirimos muito conhecimento, né? Por causa disso? Também, mas assim, acho que a gente já chegou a um ponto da nossa vida que acho que a gente consegue passar algumas lições para as outras pessoas ou, sei lá, compartilhar nossos pensamentos. Alguns insights aí. Isso, nossos momentos de sabedoria da vida. A gente, nos últimos dias, a gente tem aprendido muitas coisas, né? Então, assim, a gente tem estudado muito, acho que a quarentena, né? Pra quem tá vendo isso aí bem do futuro, isso aqui é uma época que a gente ainda tá numa época um pouco de isolamento social por causa da pandemia de 2020. Na verdade, a gente mesmo só sai para fazer compras no mercado, farmácia e é isso. É isso aí, é verdade. Tá bem feio o negócio. Tá. Então, se você tá vendo a gente aí do futuro, muito distante, saiba que a gente acabou de passar, ou tá passando ainda, melhor, né? Estamos passando ainda por uma pandemia do Covid-19. Coisa que nunca pensamos passar nessa vida. Nunca nem imaginei. É verdade. E, enfim, nesse tempo aí de quarentena, de Covid-19, a gente passou por um autoconhecimento muito grande, assim. Então a gente fez muitas novas atividades que a gente nunca tinha feito e a gente achou muito importante a gente se autoconhecer porque foi um momento bastante difícil no geral, assim, né? Então teve muitas mudanças e muitas mudanças positivas também, né? Com E a certeza. gente vai abordar mais essas mudanças positivas e a gente vai trazer muito delas aqui e falar coisas aleatórias também, por que não, né? Porque esse podcast também tá aqui pra entreter você, É verdade. caro ouvinte. Ai, sempre quis dizer isso. Caro ouvinte. Tá bom, já entreguei que eu tenho 30, né? É verdade. Enfim, trintei representa muito a gente, eu acho. É verdade, eu também acho. Né? Trintei. Porque a gente trintou, fizemos 30 anos aí, você fez há uns 5 anos atrás, Coitado, já vou falando coitado. aqui. Mas a gente ainda tem as carinhas de 20, eu de 18. 18, eu. E a gente pensa muito igual também, vocês puderam ver aí, verdade, né? Mas beleza, falamos do nome aqui e agora a gente vai explicar o que a gente vai fazer nesse podcast. Porque é o seguinte, no nosso canal no YouTube a gente fala de uma coisa lá. Pra quem nunca Várias, viu, né? Também. Pra quem nunca viu o nosso canal no YouTube, depois vai lá ver, porque é muito legal também. Só que lá a gente é um pouco mais focado, né? Focado em viagens, focado em Passeios, entretenimento. restaurantes, várias coisas. A gente fala também um pouco sobre autoconhecimento, às vezes tecnologias. Mas é mais o grosso mesmo, assim, que o pessoal mais gosta é de passeios e viagens, né? E, assim, a gente queria abordar uns outros temas também, e acho que o podcast é uma boa pra gente começar isso, né, amor? Isso mesmo. Além disso, a gente também queria aprender coisas novas, né? Fazer coisas diferentes e, enfim, a gente também começou a consumir mais esse tipo de conteúdo, né? Podcasts. Isso, muito podcasts. legais. Então, a gente ficou com bastante vontade de fazer e de experienciar, que fala? Experienciar. Experienciar coisas novas, então, tamo aí.
criando novos movimentos na nossa vida. Só para contextualizar melhor, depois que quando as coisas começaram a melhorar um pouco mais da pandemia, o isolamento começou a relaxar um pouco, eu voltei a trabalhar. Só que antes eu trabalhava indo de metrô e voltando de metrô. Só que eu comecei a ir de carro, por questões óbvias, né? Então eu comecei a ir de carro para evitar um pouco de aglomeração, me arriscar menos, né? Arriscar a gente menos. O que acontece? Eu tava gastando muito tempo de carro, no trânsito, né? Tanto para ir quanto para voltar pior ainda. Aí eu falei, preciso ouvir alguma coisa interessante, né? Daí eu comecei a ouvir mais podcasts, né? Na verdade, antes eu não ouvia nada podcast, eu comecei a consumir os podcasts e eu vi que é um formato muito legal. Formato mais de bate-papo, um formato menos, assim, editado, né? Então, tem alguns que não tem edição nenhuma, na verdade, né? Mas são muito pouco editados e bem legais, assim, bem mais bate-papos, bem mais descontraídos, né? Do que um vídeo no YouTube, por exemplo, que é uns vídeos que a gente faz, assim, são muito editados, tal, né? A gente tem um formato já um pouco mais padrão. Podcast eu achei que era um formato mais, assim, relaxado, mais a gente, assim, né? Talvez até um pouco mais sem filtro. Mas eu achei que a gente ia ficar mais à vontade para falar de outros assuntos também, né? Isso. Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer um podcast, porque é um formato muito legal. E porque a gente queria abordar assuntos novos, não só ficar naqueles lá que a gente faz no nosso canal no YouTube ou no Instagram. Isso, a gente queria trazer assuntos novos já, né? Mas a gente não sabia como inserir isso no nosso canal do YouTube, porque, como o Dé falou, é muito focado em viagens e passeios. Então a gente achou que ia destoar muito, assim, né? Só que, como já comentamos aqui antes também, a gente passou por um ano muito transformador, né? Que foi 2020, que foi um ano, assim, que a gente realmente focou muito em autoconhecimento e a gente aprendeu muitas coisas novas e a gente queria compartilhar isso com vocês também. Então, o podcast acho que veio aí pra juntar tudo isso que a gente queria fazer, né, amor? Isso mesmo, né? Então, uma das coisas bem legais é sobre disciplina, né? A gente tá tentando se disciplinar ao máximo, né? Não que a gente seja totalmente indisciplinados com tudo, assim, né? Eu sou, né? Não, acho que Sou não, bem, né? Que bastante mentira. indisciplinada, bastante. Mas, por exemplo, a gente hoje, dia 19 de janeiro de 2021, hoje a gente está no 12º dia de um desafio sem açúcar que a gente está fazendo lá no Instagram. Verdade. Então isso quer dizer, não é só pelo nosso corpo, não é só sobre tirar o açúcar do nosso organismo, que também é muito bom, mas também mexer com nossa cabeça, com o nosso cérebro, né? E tentar desafiar a gente ao máximo, porque gostamos muito de açúcar, eu menos, você mais, né, amor? Mas, assim, é questão mais de disciplina mesmo e de vencer as barreiras, né? Então, o podcast é um pouco isso também, né? A gente vai ficar disciplinado a fazer uma vez por semana, então já falando aqui, vai ser semanal esse podcast. Falando em relação à disciplina também, a gente também acredita que pequenos hábitos podem causar grandes transformações, né? Então também, por isso também que a gente resolveu fazer essa mudança pequena ou não tão pequena, porque parar de comer açúcar é bem difícil pra mim. E tá sendo um processo bem diferente do que eu tava imaginando, na verdade. Se você quiser acompanhar esse desafio, vai lá, segue a gente lá no Instagram, que quase todo dia eu falo como foi nosso dia sem açúcar. E, enfim, eu acredito realmente que essas pequenas mudanças que a gente faz, pode ser qualquer outro tipo de mudança, né, amor? Pode ser, tipo, acordar meia hora antes todo dia, pode ser fazer exercício todo dia, ou fazer que seja 3 vezes por semana, né? Se você não faz nada. Enfim, esses pequenos hábitos acho que realmente podem causar grandes transformações. Inclusive, eu tô lendo um livro que chama Hábitos Atômicos, e é muito interessante falar muito disso, que eu recomendo. Aliás, vamos recomendar livros nesse podcast. Isso, é o próximo tópico. Tá. Tá bom, vai lá que eu já tô falando demais. Não, mas legal, só você ia chegar num ponto aqui que um outro hábito que é muito legal também é fazer um podcast, né? Então, o que isso aqui representa? Representa uma mudança. A gente queria respirar também novos ares, não é só porque a gente gosta do formato, mas a gente queria novos ares e ter uma transformação do nosso, né? Porque pra quem não sabe, a gente já tem o canal do YouTube faz 3 anos.
A gente começou, na verdade era outra proposta e foi mudando, né, no decorrer das gravações dos vídeos, enfim, e tá mudando até agora, né? Porque a gente vai mudando e a gente vai querendo coisas novas pra nossa vida. Como vocês puderam ouvir, esse nosso podcast aqui não tem muita pauta assim, né? A gente vai meio que no freestyle aqui, vai falando e espero que vocês estejam gostando da vibe aí desse lado, né? E acho importante porque, assim, acho importante já deixar bem claro que a gente fala bastante. Falamos. Se você conhecer a gente na rua aqui, talvez não muito, assim, Não, porque a não, gente é meio tímido de é início, bem assim. tímido e Mas assim, quando a gente começa a falar, desembesta e aí vai não para mais. Às vezes a gente vai lá pra longe Nossa, e... Inclusive, a gente tava falando agora, se você é bem do futuro também, esse negócio aí de bem do futuro, me veio um negócio na cabeça que eu resolvi não falar, mas acho que agora eu vou falar. Fala aí. Se você veio do passado também, muito do passado, que é mais provável do que uma pessoa vir do futuro. Não é legal? Não. É muito mais provável uma pessoa vir do passado do que vir do futuro. Por quê? Ah, não vou falar isso, né? Tá no podcast errado. Você tá no Nerdcast. Gente, a gente tá no 30, tá bom? Trintei. Mas beleza, isso aí pode ficar para um outro dia. Não, agora Eu fala explico. sucintamente aí. Por que a pessoa é mais fácil ter vindo do passado? Calma, a gente assistiu Dark, né? Assistimos Então. Dark, mas Dark não acho que não fala disso aí não. Mas quem falou isso aí foi o Castanhari um dia, acredita? Vou tentar explicar aqui sem gaguejar, porque senão vai ficar muito ruim aqui e eu não quero editar muito lá. A gente não quer editar muito esse podcast, né, amor? Seguinte, quando a gente viaja mais rápido, quanto mais rápido a gente viaja, mais devagar passa o tempo, beleza? Aí é o seguinte, vamos pegar nós dois, vamos supor nós dois aqui. Aí eu sou jogado para uma nave, eu vou para uma nave que fica viajando quase na velocidade da luz. Muito rápido, muito rápido mesmo. Então, para mim, o tempo vai passar muito devagar. E você que ficou aqui na Terra, vai passar no tempo normal. Então, vamos supor que você já... Aí, aqui, tempos de Terra seu aqui, tenha passado 60 anos, vamos supor. Você vai estar bem velhinha lá com 120, né? Você vai estar lá com seus 90 anos, porque é 30 E com dentes, porque eu tô parando de comer açúcar. Com dentes? Com dentes. Mas tá escovando? Tô escovando. Então vai continuar com dentes, Vamos se lá. não tiver escovando. Enfim, aí só que o tempo pra mim passou muito mais devagar. Vamos supor que passou 30 vezes mais devagar. Então assim, ó, ou vamos supor que tenha passado meses pra mim lá, porque eu não sei a relação direito, mas se eu viajei muito perto da velocidade da luz, passou bem devagar pra mim lá. E pra você aqui passou 30 anos, vamos supor. Quando eu voltar pra Terra, eu vou estar tipo igual agora. Passou poucos meses. E você vai estar 60. Passou 30 anos, entendeu? Então, quando eu voltar pra Terra, pra mim, minha cabeça só passou 2 meses, vamos supor. Tá. E você passou 30. É como se eu tivesse viajado pro futuro, entendeu? Você vai ver eu assim e eu vou te ver mais velha. Então, é Como mais fácil. se você tivesse vindo do passado pra mim. Isso, exatamente. Uma pessoa pode viajar pro futuro. Beleza? Mas por que eu falei isso mesmo? Não sei. Não, beleza. Talvez a gente corte isso. Não Tá sei. bom. A gente também comentou aqui do Dark, então talvez a gente traga... Talvez não, a gente também vai trazer alguns seriados que a gente gosta de ver e tal, Filmes. né? Soul, por exemplo. Soul é muito legal. Muito bom. Também é legal. Tá, mas vai ficar pra outro... Então a gente vai falar assim, como hoje já falamos de diversas coisas e a gente falou do nome já, Trintei, a gente pode falar como é que a gente trintou cada um de nós, né? Cada um de nós. Porque assim, ó, eu sou de 89. Isso. Meu aniversário é dia 16 de outubro de 89. Se quiser mandar presente, pode agradeço. Então, eu fiz 30 anos em 2019, outubro de 2019, e não tava na pandemia ainda. Verdade. E eu fiz um trintei normal. Você já não, né, amor? Não. Trintei bem no começo da quarentena, que eu faço aniversário dia 1 de abril, quarentena começou lá pro dia 15 de março, mais ou menos. Isso, mais ou menos, 15, 17 de março. E... Como é que foi pra você? Não, assim, em relação... Eu não gosto, nunca gostei de comemorar meus aniversários, né? Festa, assim, Isso, nunca curti. Já fiz, quando eu era pequena eu gostava, né? Porque era só presente, festa, né? E... A criança gosta de correria, festa por causa de presente. brincadeira e tal, e... Como é que chamava aquele negócio ali? Que se aflorava? Nossa, não fala disso, não. Falo, isso é trintei, amor. Língua de sogra. Língua de sogra, isso E mesmo. tinha aquele negócio que fazia assim, ó.
que era tipo um papel enrolado Ai, é no palito. verdade, Que tinha. pra mim não fazia sentido Não nenhum. faz sentido nenhum aquilo, mas era tipo um metalzinho assim, né? Nele desdobrado. Não, é só um papel enrolado Ah, no... e é que você assoprava também, né? Você fazia... Não? Esse é outro. É aquele anel que você soprar e fazer... Ai, eu nem tinha isso. Deixa quieto. Tá bom, Vai. deixa. É. Enfim, mas eu já assim, antes da gente entrar de quarentena, eu já tava sentindo os pesos dos 30 chegando lá, né, nos finais dos meus 29, e já começou a bater uma frustração, porque realmente quando a gente é novo e a gente projeta como vai ser nossa vida com 30 anos, a gente projeta de um jeito e a gente fica esperando que isso aconteça. E pra mim, na minha cabeça de pessoa jovem, eu ia já estar milionária, viajando o mundo, 3 filhos, entendeu? Ou seja, nada disso aconteceu. E aí, realmente me senti frustrada e comecei a me cobrar bastante. E, enfim, e começou a me dar aquela sensação de tipo, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida até hoje? Foram 30 anos e, tipo, eu não fiz nada, né? Enfim. Basicamente, muita frustração. E assim, aí juntou isso com a quarentena, com a nossa viagem pra Disney sendo cancelada. Então, assim, realmente o que salvou meu aniversário de 30 anos foi você e o bolo da Sodier de chocolate. Não posso mentir, né? É verdade. Realmente Então, foi isso. tem até um vídeo no nosso canal, né? Tem um vídeo no nosso canal, Trintei na fiz um quarentena. desabafo lá É também. verdade, foi difícil, né? Foi difícil. 2020 não. E foi bem na época de início, né, da quarentena, que foi mais difícil ainda, né? Porque assim, ó, Foi. a quarentena começou, assim, todo mundo foi pra casa, ok, tava aquele negócio, ninguém sabia quanto tempo ia durar, tal, só que Achamos que ia ser uns 15 dias. só que aí Pensei, até meu aniversário eu vou estar de boa. ok, né? Uhum. Que nada. Que Tamo até nada. hoje aí. Vamos até hoje. Aí então, a quarentena teve essas oscilações aí, né? Teve Aham. assim o começo, vamos pra casa, memes, né? Muitos memes de quarentena, não sei o que lá. Depois deu uma bad, né? O Deu. pessoal assim começou a ficar mal mesmo. em Junho, casa, maio, vixe. junho, julho, Juntou foram frio, meses terríveis. Foram os piores mesmo, É. assim, eu acho. Eu achei legal que eu até anotei aqui um ponto que você falou. Você viu que legal, né? É legal fazer podcast. Tô gostando, amor. Você falou assim, ó. Eu achei interessante que você deixou claro aqui, né, ó, que você tinha três metas, quando você era mais nova, Uhum. que você achou que você aos 30 anos já ia ser milionária, Aham. ia estar viajando o mundo Sim. e ter 3 filhos, né? Aham. É bom que você deixou claro que né, a gente não é nem milionário, nem tem 3 filhos, nem viaja o mundo. Porque às vezes as pessoas olham a gente, que a gente faz vídeos de viagem, a gente mostra a gente indo em restaurantes e tal, às vezes no YouTube, né? E a gente tem 3 cachorros que a gente chama É de verdade, filhos, né? verdade. Então, achei interessante. Isso aí bate a meta, 3 filhos. Então, 3 filhos. Caninos. Legal, gostei. Aí É, você deixou isso bem aí. claro aqui que a gente não é milionário, gente, né? Não sei se não tá claro, mas seremos. Seremos, essa é a meta também. Não vou pôr mais data nem nada. Deixa a vida me levar, né? Porque Não, amor, a gente aprendeu que tem que colocar. é verdade, Tem que colocar as datas, tem que colocar verdade. as metas. Inclusive, em a gente vai vision board. falar disso aí também, Vamos. vision board, de mapa dos sonhos, É. de lei da atração. Vamos falar disso aí, Vamos né, falar amor? de tudo isso aí. Ah, inclusive foi depois desse aniversário frustrado que eu tive, na merda mesmo, que eu comecei a buscar autoconhecimento, porque eu pensei, ou eu deixo essa bad me levar e daí eu vou ficar cada vez mais depressiva, ou a gente encontra uma saída aí, né? Então, aí o jeito foi focar no autoconhecimento. Então, comecei também a fazer yoga. Também comecei a aprender sobre astrologia, fiz meu mapa natal, que foi muito legal, né? Muito bom. E aí as coisas foram fluindo melhor, né? Fez curso de Instagram, né? Também. Fiz Que é curso. bastante bom, assim. Conhecimento em geral é muito bom, né? Então, você faz algum curso que você acha interessante, que você gosta, acho que já acrescenta muito, né? Já. Já é uma energia positiva aí que você está colocando na sua vida, né? Um movimento novo, né? Isso eu acho que é muito importante mesmo. É. E outro ponto aqui, né, que não, fala,
Eu fiz 31, mas já tá. Ó como eu sou meio cagado, assim, né? É o seguinte, né? Porque tem várias coisas assim na minha Não, vida. começou pelos 28 que comemorou na Disney. Ele realizou o meu sonho de infância. Ah, é engraçado, depois eu acho que eu posso até listar algumas cagadas, assim, que eu tive na minha vida, né? Que, tipo assim, coisa de me darem Não, carona, assim, do nada, é muito sabe? sortudo. Tem essas coisas de sorte, assim. Nunca ganhei na Mega Sena, hein? É. Ainda, né? Uhum. Mas, assim, eu fiz 30 anos em 2019, não tava na quarentena. E quando eu fiz 31, a quarentena já tava bem mais de boa, Amena. bem mais amena, né? Agora que tá piorando um pouco mais de novo, né? Então, assim, eu fiz o meu 30 e 31, eu meio que dei uma pulada ali, né? Na É. época, assim. Uhum. Não, Mas e não assim, comemorando. em outubro a gente já tava mais tranquilo, né? A gente Né? já tava mais acostumado a ficar em casa, a gente já tinha criado uma outra rotina que melhorava, assim, nosso convívio aqui dentro de casa mesmo. É, Então, não vou dizer que a gente acostuma. acostumamos, né? É, a A gente gente deu se adaptou, uma. né? Isso, a gente se adaptou, né? A gente, como ser humanos evoluídos, vamos nos adaptando sempre às novas situações. A gente acabou se adaptando e em outubro a gente já tava bem de boa, Bem assim. mais tranquilo, né? Porque Aham. em abril, no seu aniversário, a gente Nossa, tava arrancando os fazendo. cabelos? Tava arrancando cabelo e fazendo pão. É Né? verdade. Aham. Vamos falar das coisas que a gente vai trazer aqui, né, Tá. pro podcast. O que a gente vai falar? Que a gente não vai falar só sobre a gente, né? A gente vai trazer alguns convidados também, né? A gente não sabe quem ainda, mas Nem assim, tem nada programado. não temos programado, vai Não, a ser gente falou, freestyle. vamos começar amanhã o podcast. Beleza, vamos começar. Aí foi assim, É isso aí. começamos. Mas a ideia já estava na cabeça há um tempo. Já tava faz tempo já. Mas Era até pra gente ter começado na virada do ano, assim, né? é verdade, era para ter começado antes, mas resolvemos começar agora, Isso. mas tá bom também. Tá Tá ótimo. ótimo. E o Excelente. que que a gente vai fazer? A gente vai trazer alguns temas assim que a gente achar interessante e principalmente que tragam alguma coisa positiva para as Com pessoas, certeza, né? com certeza. Então, por exemplo, autoconhecimento, finanças. Finanças é uma coisa que eu me É muito interesso muito importante. e que é um assunto que a gente tem buscado um pouco mais, tá? Que a gente acha muito importante também trazer. Ah, uma coisa legal falar é que a gente tem gostos muito opostos, né? Aham. Então, ao mesmo tempo que. É muito engraçado isso. Mas eu tava reparando isso esses dias, amor. Ah, Mas, por exemplo, eu vejo um tipo de conteúdo e você vê conteúdo totalmente diferente. Só que no final, o seu tipo de conteúdo te trouxe uma mensagem igual ao meu conteúdo também. Então, no é. final, tipo, nossos conteúdos são totalmente diferentes, mas no final eles trazem a mesma mensagem, né? Não sei se você reparou isso. Reparei, muito legal. Aconteceu agora há pouco mesmo. A gente estava Isso. comentando sobre o. Vou até comentar aqui, Pode tá? falar. Uhum. Você viu o conteúdo do Tony Robbins? Uhum. Tony Robbins, que fala assim, Hi, I'm Tony Robbins. É aquele Uhum. cara que tem a voz bem rouca, sabe? Que ele aparece Uhum. bastante no Instagram, assim, Uhum. pelo menos pra gente. Mas o que que ele é, amor? Ele é um. Eu não sei descrever direito o que que o Tony Robbins é, Eu mas. acho que ele é tipo um psicólogo mas ele tem vários treinamentos para que as pessoas consigam, sei lá, evoluir na vida, De várias áreas, né? de várias áreas, crescer, evoluir ou tipo atingir seu potencial máximo. Então ele tem vários tipos de treinamentos, vários tipos de métodos. Ele já treinou assim pessoas famosíssimas. Que legal. Isso. E, enfim, eu tava vendo um documentário dele na Netflix, que eu super recomendo, inclusive. E ele muda muitas vidas das pessoas, né? Então, e eu assisti isso, e daí no final tem uma mensagem, lógico. E o Dé, você tava assistindo o quê? Então, esses dias agora tá tendo aquelas lives do Primo Rico, que tem um canal no YouTube, acho que talvez todo mundo conheça, né? Que ele é bem famoso, o Primo Rico. E ele também tem um podcast aqui, já vou fazer propaganda pra ele aqui. Primocast. Primocast. E eu acho muito legal o conteúdo dele em geral, porque ele passa uma mensagem muito boa, assim, pras pessoas. E ele tá fazendo umas lives agora às 5 horas da manhã, né? 5 e 6 da manhã. 5 horas e 6 minutos da manhã. E eu tô assistindo, são 12 dias direto, então sábado e domingo também. E eu falei assim, vou me desafiar a acordar e assistir. Beleza, tô assistindo. E hoje foi um dia que ele trouxe de novo o Rabino, né? Rabino Dudu, que também ele tem um perfil no Instagram bem legal.
E ele é bem sábio, assim, ele tem um conhecimento bem grande, né? E assim, eu vi essa live hoje dos dois, e você viu o Tony Robbins, né, hoje também. Uhum. E assim, as duas lives, os dois conteúdos trouxeram uma mensagem muito parecida, Uhum. assim, sobre autoconhecimento, né? E sobre como as pessoas devem enxergar os seus problemas, né? Como, É. não somente, não enxergar os problemas como problemas, né? Uhum. Mas como soluções, como ter uma outra visão dos problemas, né? Que é o que Isso. muda tudo, né? Uhum. E eu achei, é muito interessante, né? Porque assim, É. eu tô gostando muito das lives do Primo Rico, né? Por isso que eu tô assistindo sempre. Bom, enfim, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui também. E a gente tem gostos muito diferentes. Isso. Até, por exemplo, assim, eu gosto muito de MMA. Uhum. É uma coisa que não tem nada a ver com o seu gosto, né? Não. E, por exemplo, eu assisto um canal no YouTube que eu acho muito legal porque ele não ele traz o conteúdo especificamente de MMA, só que de vez em quando ele traz umas mensagens muito legais. E eu acho muito legal, assim, pegar essas mensagens que ele traz de, por exemplo, trabalho duro, né? Como as pessoas que trabalham duro, elas conseguem o sucesso na vida. E tem casos muito, assim, impressionantes mesmo, dentro do MMA mesmo, que o trabalho duro venceu muitas vezes, né? O cara super habilidoso, né? Então, assim, eu acho que eu gosto dessas mensagens, né? De todas as áreas que eu assisto, eu sempre gosto de ver essa parte que dá para trazer para minha vida, assim, para o nosso cotidiano. Acho muito legal. E é isso que a gente vai trazer aqui, né? Isso. Então, muita coisa, assim, por exemplo, né? Você gosta muito de astrologia, Gosto muito. então a gente vai trazer alguns conteúdos de astrologia. Eu gosto muito também de coisas do tipo assim, ó, como se preparar para um vestibular, que é um negócio que a gente já passou há muito tempo, só que a gente passou, a gente viveu aquilo e eu acho que eu tenho alguma coisa para passar para as pessoas, né? Então eu Uhum. posso trazer algum conteúdo desse tipo que vai ajudar as pessoas, né? Isso. Também sobre filmes, mensagens de filmes, ou o que a gente achou de um filme ou de outro, mesma coisa com séries, né? E de Uhum. livros também, né? E só uma pergunta: as pessoas conseguem deixar comentários no podcast? Não sei. Porque eu ia falar, vocês também podem sugerir temas e tal, e a gente traz aqui, mas como a gente. Não, faz o seguinte, ó. Quem tiver algum tema, se não der pra deixar aqui no podcast, vai lá no nosso Instagram. Verdade. Karina e André, coloca lá no Instagram. @Karine André Cune. @Karina e André Cune, vai lá no nosso Instagram e manda um direct e fala assim que ouviu o nosso podcast e que você tenha uma sugestão aí. É isso aí. Manda lá. Uhum. Bom, então é isso. Esse aqui foi o primeiro episódio do nosso podcast, Trintei. Já vou pedir. Dá para as pessoas compartilhar também? Ah, não sei. Mas assim, Ah, recomenda. Dá assim, ó. A pessoa copia e manda lá no WhatsApp. por Isso exemplo. aí, compartilha aí com seus amigos esse podcast. E dá pra dar like? Dá pra dar like. Dá um joinha aí. Segue a gente. Dá pra seguir? Dá pra seguir. Segue nosso podcast também. A gente tá aprendendo aqui. Mas eu acho que vai ser um caminho bem legal e diferente que a gente tá seguindo. E que vão trazer muitos frutos legais. Quem sabe até a gente pode convidar umas pessoas aí pra participar de uns episódios com a gente. A gente pode trazer uns convidados, né? Não é? Com Legal, certeza. legal. A gente pode fazer uns episódios especiais. Pra quem não sabe, a gente gosta muito da liberdade, né? É verdade. E quem sabe a gente não grava um podcast em algum lugar lá com Sim, convidado. com certeza. Isso é muito legal. Claro, depois da pandemia, depois de Sim. vacinados. Com certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do nosso podcast. Continue nos acompanhando que a gente vai trazer muita coisa legal. E obrigado por ter escutado a gente até o final. Obrigado e até a próxima. Até a então, próxima. e tchau!